te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livre da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, no versículo de 32 a 38. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios? Jesus percorria toda a cidade, povoado, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos traz esse milagre que Jesus faz. Jesus é aquele, né? Se nós olhar aqui, desde o início do Evangelho de Mateus, foram vários milagres e demônios expulsos, né? Então, uma ação de Deus que, pelo poder da encarnação de Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, ele se realiza através da ação poderosa de Jesus. Então, todo o mal, ele cai por terra na presença de Jesus. E aqui fala, então, que trouxeram, né? Apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quer dizer, o mal, ele impede nós de falar das coisas do alto, das coisas de Deus. Emudece. Por quê? Porque a boca fala aquilo que está dentro do coração. E quando o mal está agindo na nossa vida,
o nosso coração está esvaziado da graça e da sabedoria divina. E por isso, então, vai falar o que se não tem o que falar? Né? Pode falar coisas malditas, que ainda faz com que o mal age de mais forma poderosa. Então, aqui fala que quando o demônio foi expulso, ele começou a falar. Quer dizer, Deus, Jesus, no seu poder infinito, a sua ação é tão poderosa que destrói todo tipo de mal. Então, o que impedia aquele homem de falar? O demônio. Então, o demônio foi expulso. Amados, buscar Jesus é expulsar o demônio. E quando expulsa o demônio, entra dentro de nós o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus nos dá, então, sabedoria. E essa sabedoria, ela precisa ser revelada. E aí, então, nossa língua se solta para anunciar o reino de Deus, a boa nova. Então, aqui é algo de extraordinário. Todos que verem Jesus fazer suas obras, aqui fala que as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca vimos coisa igual em Israel. Nunca vimos coisa igual. Nós nunca vai ver coisa igual se nós não buscar Jesus, mas se nós buscar Jesus, nós vamos ver coisas que nunca vimos. Quem tem Deus tem o diferente, tem o poderoso, porque aí Jesus, ele fala, só que aí aí entra os fariseus, né? Vamos ter muito cuidado com as coisas maléficas dentro do nosso coração. Porque ali um grupo de pessoas ficaram admirados e falaram: nós nunca viu coisa assim aqui em Israel. Mas os fariseus já pensaram diferente, já olharam com contradição para Jesus. E disseram então, é pelo demônio que ele expulsa os demônios? Olha só como é contrário, uns admirável, uns falavam que nunca tinha visto coisa tão bonita em Israel e outros falando que era pelo demônio. Entendeu? Então, não tem aquele que vê o ruim em tudo? E tem gente que tem sabedoria e vê, mesmo nos conflitos, ele vê coisa boa. Porque tem um coração voltado para Deus. Então, o convite hoje é que todo o mal que possa nos atingir, fazendo com que nós mentimos, com que nós não sejamos justo, fiel, o que desprende nós da presença de Deus, que precisa ser eliminado. Quantas coisas desnecessárias nós ficamos aí valorizando. O que Deus hoje nos convida é aproximar dele, porque ele é aquele Deus que tem de nós compaixão. Ele olha para a multidão, ele olha para a necessidade do povo, e ele tem de compaixão. Por isso ele fazia que o evangelho do reino, ele curava todo tipo de doença e enfermidade. E Jesus, vendo a multidão, ele teve delas compaixão. E falou então para os seus discípulos, para pedir, né? A igreja precisa suplicar, que a igreja, nós como igreja vamos nos convertendo para nós ter mais trabalhadores na messe. Nós não estamos na igreja só para ocupar espaço, nós estamos na igreja para construir o reino de Deus, porque esse é desejo de Jesus. O grande desejo de Jesus é que o reino dele cresça, que as pessoas vivam a vida de fé, mas com objetividade, levar o reino de Deus, porque as ovelhas perdidas, tem muita gente sofrendo, tem muita gente desesperada, tem muita gente vivendo com filho nas drogas, tem muita gente vivendo com um marido que foi embora de casa, tem muita gente vivendo com muitas divisões, conflitos, contenda, doenças, e precisa então daquele que vai contribuir, ajudar, porque se eles ficarem nas dificuldades da vida sozinho, é como ovelha que não tem pastor.
Então, precisa de mais trabalhadores. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer para que o reino de Deus ele se manifesta no nosso meio? Então, que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, a viver uma fé aonde nós buscamos em Deus, que Ele expulsa de nós todo tipo de mal, para que nós possamos, então, dar fruto no reino de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial. Aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus